Oi, meu povo, boa noite. Eu tô aqui mais uma vez para gravar uma resenha desse livro aqui. O nome desse título é Diga Sim. E a leitura do Diga Sim, do pastor Rick Renner, me levou a uma reflexão assim extraordinária, muito simples, mas profundamente assim confrontadora. Muitas vezes aquilo que Deus espera de nós não é uma perfeição, não é que a gente ande sempre ali naquela linha, né? É apenas uma resposta. E o giro, né, desse livro, o gancho todo desse livro é em torno dessa ideia central, o poder de um sim dado a Deus. Não um sim superficial, não um sim emocional ou momentâneo, mas aquele sim que nasce quando o coração entende que obedecer a Deus vale mais do que permanecer na zona de conforto. Enquanto eu lia, né, algo ficou muito latente, muito claro para mim, que nós, como seres humanos, temos a tendência de querer entender tudo antes de obedecer. Nós queremos segurança, nós queremos confirmação, nós queremos garantias. E Deus muitas vezes trabalha de outra forma. Ele chama primeiro e só depois ele revela o caminho, assim como foi com Abraão. Esse ponto do livro me fez pensar muito, me fez pensar bastante. Quantas vezes a gente pede direção a Deus, mas na prática a gente está esperando que Ele explique todo o trajeto antes da gente dar o primeiro passo? Muitas vezes, não é verdade? Então, uma coisa que me marcou muito nessa leitura é perceber que grandes histórias do reino de Deus começaram com decisões muito silenciosas. Não foram decisões que aconteceram em cima de palcos, mas foram decisões que aconteceram no coração. Enquanto eu li, eu pensei, quantas coisas Deus talvez queria fazer através de nós, mas que estão esperando apenas a nossa disposição. Esse livro é extraordinário. O livro também mostra algo muito importante. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas disponíveis. A capacitação vem depois que você se entrega. Isso me lembrou muito, me lembrou imediatamente da história de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus pede para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e mostra todos os detalhes do destino que ele vai fazer só depois. Primeiro vem o chamado e depois vem o quê? O caminho. Então, também me fez lembrar da resposta do profeta Isaías. O profeta Isaías, lá em Isaías, no capítulo 6, ele simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor, me envia. Então, essa é a essência do livro. Entender que o reino de Deus avança quando alguém decide responder. Algo que eu notei enquanto eu lia isso foi que muitas vezes esperamos nos sentir prontos para obedecer, mas na verdade é a obediência que nos prepara. Outra coisa que me chamou muita atenção foi perceber que o sim a Deus quase sempre envolve a nossa fé. E fé na prática significa confiar antes mesmo de entender completamente. Esse livro ele não é sobre grandes feitos sobrenaturais e espirituais. Ele é sobre decisões simples que mudam destinos. No final da leitura, a sensação que ficou comigo foi muito clara. Muitas histórias extraordinárias, elas começam com alguém comum que decidiu apenas dizer um sim a Deus. E talvez essa seja aquela pergunta que eu sempre deixo aqui para vocês, né? Quando Deus chamar, qual vai ser a nossa resposta? Porque às vezes tudo o que separa uma vida comum de uma história marcante no reino de Deus é apenas a gente dizer um sim. Que você hoje possa dizer sim para Ele. Amém?